Amém. Hoje é o culto profético, né? Mas também é o culto em homenagem especial ao Dia das Mulheres. E nada melhor do que falar sobre uma das mulheres mais importantes, assim, mais especiais também, que nos trouxe muitos ensinamentos para a nossa vida. Mas antes eu quero começar a contar uma historinha para você. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre fé. E a historinha, ela fala assim: havia um vilarejo que não via chuva há muitos anos. A terra seca, a plantação morrendo, o povo reclamando, até que chamaram um homem conhecido por fazer chover. Ele marcou um dia, meio-dia em ponto, e disse: venham todos para a praça, vai chover. No dia seguinte, o vilarejo inteiro apareceu, mas ninguém levou guarda-chuva. Ninguém levou balde, ninguém levou nada, só foram. O homem olhou em volta e disse: enquanto a fé de vocês não for suficiente para sair de casa, como se a chuva fosse real, ela nunca vai cair. E foi embora. E a lição daqui é simples, né? Quem acredita de verdade se posiciona. Quem agir como quem já sabe que vai acontecer. E é sobre dar o passo antes da prova, carregar o guarda-chuva antes da chuva cair. Quem está esperando chuva, leva guarda-chuva. Então, a fé, ela não é esperar sentado. A fé é agir como se fosse real. É agir porque aquilo ali vai acontecer, porque você crê, porque nós cremos. E você não cria realidade depois que vê. Você cria realidade quando age como quem crê. Amém? Sempre, sem guarda-chuva, não tem chuva. Uma pequena historinha pra gente quebrar o gelo um pouquinho. E agora eu vou começar aqui a nossa pregação. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Sara. Todos aqui conhecem a vida de Sara e um pouquinho da história dela, né? Eu vou estar lendo Gênesis capítulo 18, do versículo 10 ao 14. Gênesis 18, versículo do 10 ao 14. A gente vai estar lendo alguns outros versículos também no decorrer. Podemos? Vamos lá? Tá na tela aqui para você. A versão aqui é NA, ok. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a um ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Aqui Deus falando com Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Versículo 12. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Sara é uma das mulheres mais importantes da história da Bíblia. Esposa de Abraão, e ela caminhava ao lado da promessa. Mas ela também enfrentou longos anos de espera, longos anos talvez de medo, de ansiedade, de saber o que aconteceria pela frente, de frustração, de dúvidas. Mas a história dela é marcada por uma fé em construção. E além disso, ela também nos ensina que Deus ele não desiste das promessas dele para nós. Se ele cumpriu algo para nós, se ele falou algo para nós, se ele nos deu uma promessa, ele vai cumprir. E então Sara é um exemplo disso. Sara ensina isso para nós. E sabe por quê que ele faz isso? Porque ele trabalha no processo, ele trata o nosso coração e ele cumpre o que ele falou no tempo certo. Então, mesmo que nós pensamos, né, que está demorando, que não vai acontecer, Deus está ali trabalhando. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Nós precisamos ter a nossa fé, que está sempre em construção, ativa. Nós precisamos ter a nossa fé no Senhor. Então, Sara, ela revela que a promessa ela pode demorar, mas ela nunca falha. A promessa de Sara demorou um pouquinho para chegar, mas Deus cumpriu. Então, Deus, ele nunca falha na sua palavra. Amém?
Então hoje nós vamos ver um pouquinho 3 lições a partir dessa promessa que Deus concedeu para Sara. 3 lições, e aqui no meio tem umas 3 chaves muito importantes. Quando a gente vai chegando lá, se você quiser anotar, você anota ela, que ela vai ser, essas 3 chaves são muito importantes para a nossa vida. Então a primeira lição que a gente aprende aqui com a vida de Sara é que Sara, ela precisou aprender a esperar. Quem aqui já passou por algum momento, creio que todo mundo, por alguma situação que você precisou literalmente esperar? Gerar um filho a gente precisa esperar. São 9 meses, né? Várias situações na nossa vida que a gente precisa esperar acontecer. Mas quantas vezes a gente já tentou fazer do nosso jeito? Dar um jeitinho para Deus. Então Sara nesse tempo ela precisou aprender a esperar. Lá no verso 10, só a parte A, fala assim: certamente voltarei a você daqui a 1 ano. Daqui a quanto tempo? 1 ano. E Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. Aqui Deus estava dando a promessa para Abraão. Sara estava ouvindo, estava lá no cantinho lá ouvindo, na tenda, mas ela ouviu. E Deus deu a promessa aqui para eles. E deu o prazo, né? Daqui a 1 ano. Você imagina 1 ano você esperando acontecer. Mas você sabendo das limitações naturais. Sara, ela era estéril e ela já era de idade avançada. Então, imagina ela, mas Deus, como que eu, nesse estado, nessa situação, teria um filho? Daqui a 1 ano, meu Deus. Então, você imagina como que estava o coração de Sara. Como que estava o coração de Abraão também. Muitas dúvidas, muitas frustrações, muitos pensamentos, mas será que vai acontecer? Mas eles tinham recebido aquela promessa. E Deus deu a promessa para os 2. A promessa era para o casal. Então os 2 tinham aquela promessa ali. E que mais à frente a gente viu que Deus cumpriu com a sua palavra. Então ele já era de idade avançada. Lá no verso 11 continua falando: Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume da mulher. Então além disso, Sara sabia das condições humanas dela. Abraão sabia. Mas talvez ela pensou: tá bom, vamos tentar, vamos ver daqui para frente o que vai ser. Imagina o processo. Para ter um filho tem que acontecer alguma coisa. Imagine como que estava a fé deles 2, do casal. Porque Deus deu a promessa para a família, Deus deu a promessa para a casa deles. Era aquilo que ele tinha prometido para Abraão e Sara. E imagina a fé desse casal, como que estava o coração. Eu fico imaginando Sara, né, o coração dela, mas Deus, será isso possível? Um filho depois de velha? Aí a gente vê mais à frente que Sara riu, Sara duvidou, Sara não creu. E quantas vezes na nossa caminhada, na nossa vida, nas situações, a gente também duvida do que o Senhor promete para nós. Muitas das vezes a gente ora, a gente fala: Deus fala comigo, Deus me dá uma palavra, Deus dá a palavra, Deus fala com a gente, fala: Deus me dá mais um sinal, Deus vai dar mais um sinal, mas a gente ainda fica: mas será? Depois de receber essa palavra, ela precisou esperar acontecer, eles precisaram esperar acontecer e crer. O que Deus tem ensinado para você? Para pensar, tá? Não precisa responder. O que Deus tem te ensinado no tempo da espera? O que você tem feito no tempo da espera? O que Ele tem te ensinado e o que você tem feito? É um tempo, é um processo. Deus, Ele nos ensina também no tempo da espera. Então, o que nós temos aprendido, o que nós temos feito durante esse período, durante esse tempo? Lá em Salmos 27, no versículo 14, fala assim: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Então, a gente precisa declarar isso aqui para nossa alma. Quando a nossa alma estiver aflita, estiver angustiada, meu Deus, deixa eu lá no Salmos 27, 14. Vamos lá. Espera no Senhor, anime-se, fortifique o meu coração. Vou esperar no Senhor. Então, nós precisamos aprender a esperar no Senhor. O que Ele te prometeu? Qual a palavra que Ele deu para você, que Ele falou? Qual o propósito que você tem nessa terra, nesse lugar? Qual o chamado que Ele tem para você? Mas Ele falou, mas ainda não aconteceu. Espere no Senhor. E aproveita esse tempo de espera para aprender, para deixar Ele te ensinar. A segunda lição que a gente aprende aqui com Sara é: não duvide do que Deus te prometeu. Lá no verso 12,
fala assim: por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor teria ainda prazer? Ela só riu e pensou, mas Deus conhecia o coração dela. Então imagina a aflição, o coração de Sara naquele momento. Então, foi Deus que te prometeu? Foi Deus que falou para você? Foi Ele que prometeu, que te deu a palavra? Ele vai cumprir. Então, por que ainda a gente duvida, né? A nossa carne, ela é fraca, né? Então, a gente precisa estar combatendo todos os dias, lutando contra ela todos os dias. As dúvidas vêm, os medos vêm. Mas se Deus falou, por que duvidar? Se Deus falou, por que temer? Então, isso que a gente precisa falar para nós mesmos todos os dias. Por que eu vou temer se foi Deus que falou? Espera no Senhor, a minha alma. Acalma meu coração. Acalme-te no Senhor. Se Ele falou, é porque Ele vai cumprir. No tempo dele, no tempo certo, Ele vai cumprir. Faz parte da nossa vida a gente temer, a gente duvidar, a gente falhar. A gente viu na caminhada de Sara que ela falhou, ela duvidou. Mas nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. O que é colocar a nossa fé em ação? É quando nós estivermos no momento da espera, a gente mostrar para a nossa alma, falar assim: não, eu creio, o Senhor falou para mim, Ele vai cumprir. Eu não vou temer. Quando vier o inimigo da nossa fé lá, o medo, não, sai daqui, em nome de Jesus, eu não vou temer. Porque Deus cumpriu, Deus falou, Ele vai fazer. Então eu vou esperar o tempo certo do Senhor, que eu sei que Ele vai fazer. Nós temos um Deus que Ele sabe de tudo, que Ele é capaz de fazer. Então nós precisamos crer e não duvidar. Não duvide do tempo da espera. Fala para o irmão do seu lado: não duvide do tempo da espera. Então a gente vê, né? Porque Sara duvidou. Porque Sara duvidou que não se cumpriria essa promessa dela ter um filho. Por que na hora ela riu? Quando a gente lê essa passagem, a gente fala: por que ela riu? Por que ela duvidou? Ela era estéril, ela sabia que ela não podia ter filhos, né? Ela já era de idade avançada, então automaticamente, naturalmente, faz parte, né? A gente, na hora, fala: não é possível, não vai acontecer. Lá em Gênesis, capítulo 16, voltando um pouquinho, no versículo 1, na parte A, fala assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Então a gente vê que ela era estéril, ela sabia que ela não poderia ter filhos, por isso ela duvidou. Ela estava crendo no impossível, ao invés de crer no possível, porque Deus tinha dado a promessa para eles. Então nós precisamos crer no possível que Deus pode fazer nas nossas vidas, não no impossível. Gênesis 16, no versículo 2, continua falando: então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Ela tentou dar um jeitinho na situação. Ela queria dar filhos para Abraão, ela tentou dar um jeitinho. Isso aqui, se eu não me engano, aconteceu antes da promessa, não foi? A questão do Ismael, de tudo, foi antes da promessa. Eles não tinham recebido a promessa que Deus tinha dado a eles, que eles teriam um filho, naturalmente, de Sara. E a Sara queria uma família, Sara queria filhos. Então ela tentou dar um jeito nessa situação. Mas pelas condições naturais dela, ela não poderia. Então isso nos ensina 3 chaves, 3 pontos importantes aqui. São as chaves. Se você quiser anotar, você anota ela agora, porque elas são muito importantes durante a nossa vida, para tudo. A primeira delas é: pergunte a Deus o que fazer antes de fazer. Muitas das vezes a gente quer dar o nosso jeitinho, a gente quer fazer da nossa forma, a gente não quer esperar o tempo que Deus determinou para acontecer. Então a primeira chave: pergunte a Deus o que fazer antes de fazer. A segunda chave é: não tome decisões sem Deus. E a terceira chave: não faça nada sem a palavra final de Deus. Então, voltando aqui, né? Quando Sara recebeu então essa promessa, ela duvidou por sua esterilidade, pela idade que eles tinham. E Abrão já tinha um filho, Ismael, que era o filho da carne.
E esse filho não fazia parte da promessa que Deus tinha para eles dois. Não, esse filho não fazia parte da promessa que Deus tinha para o casal. Não era essa a promessa que Deus tinha para eles. O erro, ele trouxe consequências dolorosas, trouxe conflitos. Mas mesmo assim, Deus ele não abandonou Sara. Ele tinha a promessa. Então, ele decretou a promessa para eles, mas eles precisavam esperar o tempo para ela acontecer. Deus prometeu a eles Isaac, que seria o filho da promessa. Mas Sara e Abraão precisavam acreditar, precisavam crer. Então, o que fazemos quando Deus nos promete algo? Qual a nossa reação? O que nós temos feito? O que fazer quando Deus te promete algo? A dúvida, ela não pode ser a primeira coisa que vem tomar conta de nós. O medo não pode ser a primeira coisa, mas sim a fé. Assim, Deus falou, eu vou continuar crendo. Então, se você já tomou, né, na sua vida algumas decisões erradas, se você já, por ansiedade, por medo, né, saiba que ainda há esperança, ainda tem um jeito de reverter isso, né, de consertar. Porque Deus, ele é um Deus que restaura, que realinha promessas, que realinha propósitos. Então nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, entregar a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento e deixar que Ele faça, que Ele cumpra no tempo certo dele e a gente precisa entender em Deus também qual o propósito que Ele tem para nós. Qual o propósito que Ele tem para a nossa família, para a nossa casa, para que nós andemos juntos, alinhados com o propósito que Ele tem para nós. Deus, Ele... Deixa Deus trabalhar na sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado de novo. Deixa Deus trabalhar na sua vida. E a terceira lição a gente aprende aqui com a vida de Sara. Deus não responde a incertezas. Ele responde à fé. Como está a nossa fé? Deus, ele responde à nossa fé. Sara, ela viu a promessa se cumprir no tempo certo de Deus. Mais à frente, no capítulo 21, no versículo de 1 a 3, fala assim: o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. O filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, a Abraão deu o nome de Isaque. Então a promessa se cumpriu. A palavra de Deus se cumpriu. Pela fé sincera em Deus que nós temos, a gente vê o Deus do impossível agindo. A gente vê o impossível se tornando possível. E o impossível, ele acontece. Em Deus o impossível acontece. Só em Deus. A promessa demorou para chegar para eles, mas chegou. Ismael, ele foi esforço humano, mas Isaque, ele foi promessa. Qual é a sua promessa? Qual a promessa que Deus te entregou? Qual a promessa que você tem do Senhor? Está acontecendo? Já aconteceu? Tem que esperar mais um pouquinho? Continua crendo que Ele está trabalhando. Ele tá fazendo. Ele está organizando tudo. Ele está colocando tudo do jeitinho dele, como tem que ser. Mas durante o processo, Ele trata o nosso coração. Ele trata cada área da nossa vida, para que a gente possa chegar e alcançar a promessa e olhar para trás e ver tudo que a gente aprendeu para prosseguir. Fala aí para a pessoa que está do seu lado mais uma vez, me ajuda a pregar. O que Deus tem para você é bem melhor. Então, se o que Deus tem para você é bem melhor, enquanto isso a gente faz o quê? Espera, ora, jejua, chora aos pés do Senhor, entrega para o Senhor, declara que Ele pode. Tá difícil, veio o medo, meu Deus, Jesus, eu posso, está repreendido em nome de Jesus, vamos prosseguir, eu creio, a promessa foi decretada, eu creio. Porque quando chegar o tempo certo, vai acontecer. Então, o que fazer durante o tempo da espera? Entrega para o Senhor, ora, faz a sua parte, coloca a sua fé em ação, age, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Então, e nessa manhã eu declaro para a sua vida, para as nossas vidas, que a promessa de Deus que Ele entregou para cada um de nós aqui, no tempo certo, elas vão se cumprir. Amém?
Se você crê, dá um glória a Deus, dá um glória a Deus bem alto, igreja. Pode demorar um pouquinho, pode parecer impossível, mas vai acontecer. Não tenta adiantar o processo, não tenta adiantar o trabalho para Deus. Só vai obedecendo, só vai fazendo como Ele tem prometido para você. Hebreus, capítulo 11, versículo 11, mais uma afirmação, né, daqui de que Sara recebeu a promessa dela. Pela fé, também a mesma Sara recebeu poder para conceber. Então creia somente. Se nós permanecermos crendo, nós precisamos nos preparar, porque o momento do cumprimento vai chegar. Então nós precisamos estar preparados. O tempo da espera é um processo. O processo é para fazer com que a gente aprenda tudo aquilo que Deus tem para nós, para quando chegar o cumprimento, nós estarmos prontos para receber. Nós estarmos prontos para receber a nossa cura, nós estarmos prontos para receber, não sei, tudo, qualquer coisa que Deus prometeu para você. Pensa aí. Você precisa estar pronto para receber isso aí que Ele prometeu para você. Você precisa estar pronto, graduado para seguir para o próximo nível. Imagina Sara e Abraão na velhice deles, já velhinho, com um nenenzinho, com um filho. Tem que ter força, tem que ter vigor, saúde para cuidar de uma criança. Então nós precisamos estar preparados, porque quando chegar o tempo certo e se cumprir, a gente precisa estar pronto para receber. Então hoje, no dia de hoje, continue confiando, continue crendo, porque Deus ele ainda é fiel para fazer. O mesmo Deus que prometeu para Sara e Abraão lá muitos e muitos anos atrás, é o mesmo Deus hoje. Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele é o mesmo que promete, que tem promessas para nós e que cumpre com a sua palavra e não falha. Assim como Deus fez com Sara, Ele também fará em nossas vidas. E a história de Sara, ela nos ensina então que a promessa ela pode demorar, mas não falha. Deus ele trabalha mesmo quando nós erramos no processo. Então durante o processo a gente vai errar, a gente vai duvidar, a gente vai falhar, mas a gente precisa entregar nas mãos de Deus. Deus, o que eu preciso aprender durante esse tempo? Me ensina. Deus, eu errei. Como eu preciso fazer? Jesus, me ajuda, fortalece minha fé. E o terceiro ensinamento que a gente aprende, o cumprimento chega no tempo certo do Senhor. Então Sara, ela esperou, ela chorou, ela errou, ela se frustrou, ela duvidou, mas ela creu. E no tempo determinado, Deus visitou Sara e concebeu ela um filho. Então nosso coração, nossa vida precisa estar preparada para quando chegar o cumprimento da promessa, da palavra dele, a gente precisa estar pronto. Como está o nosso coração? Como está a nossa vida? Como nós estamos diante do Senhor? Como nós estamos diante dele? Como nós nos achegamos diante dele e entrega a nossa vida, o nosso coração? Como ele nos vê? Nós precisamos estar pronto para isso. Então, se você continua confiando, mesmo em meio à espera, você verá. Se nós continuarmos confiando, mesmo em meio à espera, nós veremos o que Deus prometeu, porque Ele é fiel. Amém? Já estou caminhando para o final, queria pedir para você ficar de pé. Sabe por que a gente tem a certeza que Deus ele vai cumprir a palavra dele? Porque Ele não muda. Lá em Salmos capítulo 102, versículo 26 e 27, fala assim: eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Então Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus que fez promessas lá atrás é o mesmo Deus que cumpre as promessas, que faz promessas, tem as promessas, os propósitos para nós hoje e é fiel para cumprir. Então, nessa manhã, a resposta que Deus tem para você, pensa aí, tudo aquilo que você tem pedido, entregado ao Senhor, tudo aquilo que você tem chorado aos pés do Senhor, tudo aquilo que você tem derramado aos pés do Senhor, lá no seu secreto, quando você acorda, quando você deita, quando você está sozinho, sozinha, a resposta que o Senhor tem para você nessa manhã é essa:
Números 23:19 fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Então essa é a resposta que Deus tem para você. Será que Deus falando para mim e para você, será que eu, tendo prometido não farei? Será que eu, tendo falado para você, eu não farei? Então nós precisamos crer que Ele fará no tempo certo. Pode demorar, pode doer, pode machucar, mas Ele fará. Amém? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Espera que Ele é fiel para fazer. Amém? Quero orar com você nessa manhã. Coloca a mão no seu coração e isso aí que você tem orado ao Senhor. Se você tem as promessas, tem a palavra do Senhor para sua vida, não sei o que é, você sabe. Coloca diante dele. Se toda vez vem os inimigos da nossa fé, né, o medo, as angústias, frustrações, as dúvidas, é normal acontecer. Mas toda vez que vem, fala isso pro Senhor nessa manhã. Entrega tudo a Ele, entrega o seu coração para Ele e deixa Ele falar com você. Deixa Ele ministrar no seu coração nessa manhã. Você foi abençoado? Um adendo, né? A promessa foi feita antes de Ismael. E aí depois Deus, como é que fala? Confirma a promessa, né? E é engraçado você parar para pensar, quando Deus promete um filho para Abraão e Sara, Abraão tinha 86 anos. Gênesis 15. E aí ele promete esse filho para Abraão, ele tinha 86 anos. Ele e Sara dão um jeitinho, na verdade Sara dá um jeito lá, né? Faz uma manobra acontecer. E aí nasce Ismael, filho de Agar. E até que Deus apareça e fale com Abraão de novo, se passam 13 anos. São 13 anos que Abraão fica sem ouvir Deus. São 13 anos que Abraão fica sem se relacionar com Deus. E como a Sirlene falou, né? Ismael é o filho do esforço humano. Sara olha a dificuldade, Abraão também. A gente não pode tirar a parcela de Abraão disso. Eles olham a dificuldade e falam assim, vou dar um jeito de acontecer, né? Então Ismael é o filho do esforço humano. E o esforço humano, o resultado disso, o fruto, ele nos afasta do relacionamento com Deus. Sabe, o esforço humano, quando a gente tem uma promessa, você tem a promessa, você vai conquistar algo, e aí você vai dar um jeito disso acontecer. É o parceladinho, mas é meu, mas não conta pra ninguém que a parcela tá me sufocando, que eu não consigo nem pagar. Conta pra ninguém, mas é um presente de Deus na minha vida. Sabe como é que é? A gente faz acontecer, dá um jeito de conseguir alcançar. Só que isso nos afasta de Deus, porque a gente tem que trabalhar muito mais, porque a gente não tem tempo mais para orar, a gente está sempre cansado para buscar a palavra. Então, o fruto do esforço humano, ele nos afasta de Deus. Já o fruto da promessa, ele nos aproxima de Deus. Deus, ele volta a falar com Abraão e ele fala assim, meu amigo, você errou lá, o filho é da Sara. Sara tem um filho, nasce Isaac, e ali Deus renova a aliança, Deus confirma a aliança, né? Isaac é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Isaac é levado num monte para ser sacrificado, e aí por causa de uma aliança, para que Deus faça uma aliança. Isso aproxima Abraão da promessa, Abraão de Deus. Então, se você tem uma promessa, não dá um jeitinho dela acontecer, não. Espera, ainda que Deus não está falando mais nada, espera Ele voltar e confirmar. Espera Ele voltar, vai para Ele e fala assim, Deus, me dá mais informação aí. Eu estou achando difícil, me dá mais informação. Mas não dá um jeitinho, porque isso te afasta de Deus. Glória a Deus. Graça e paz, família. Eu sou a pastora Sirlene. Obrigado por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar para mais um amigo seu. E aqui embaixo vai estar passando mais outro vídeo, mais outro culto para você estar ligadinho conosco. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Um beijo, um abraço. Tchau.